Sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre medicina regenerativa para tratar problemas na coluna. E a gente fala também no segundo bloco sobre acupuntura. Quais são as opções de tratamento da acupuntura para problemas de saúde, para melhorar a sua imunidade? A gente vai passar por todos esses temas hoje, portanto, não perca. Olha só, gente, só para lembrar, a proposta do programa é munir você de informação, te mostrar possibilidades para você lidar aí com as mais diversas enfermidades, reconhecer condições, reconhecer comportamentos em você, é claro que são nocivos, que não te trazem uma saúde boa e propor o que é mudança para que você consiga daqui para frente pensar na sua saúde, é claro, no seu futuro. Então vamos juntos nos informar e nos transformar. Aproveito, gente, para te convidar para você participar aqui com a gente, enviar sua pergunta, enviar o seu comentário para o telefone que vai aparecer agora na sua tela, 0 operadora 11 3337 5886. Te lembro, gente, que estamos ao vivo pela TV, é claro, e também pelo site www.hittv.com.br. E temos enquete? Pois é, agora temos enquete a cada dia sobre o tema para que você interaja com a gente, não perca essa oportunidade no @consultaaldoutor lá no nosso Instagram. Aproveito para colocar essa enquete na tela para você saber o que te espera para você entrar lá e responder para já ir pensando. Diretor, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete do dia. Para tratar problemas na coluna. Na sua opinião, é claro, casos sérios apenas com cirurgia. Acupuntura só alivia as dores. Medicina regenerativa ainda está em teste ou métodos alternativos são sim promissores? Corre lá no @consultaaldoutor e dê ali a sua opinião. Clica ali na alternativa que você considera a correta e também te dou a oportunidade de você interagir comigo no meu Instagram, @Dani_Parisi, ok? Apresento agora para vocês, então, o nosso doutor convidado de hoje, que é o doutor Matheus Tomás, que é neurocirurgião e especialista no tratamento de doenças da coluna. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Boa tarde, Dani. É um prazer estar de volta aqui ao Consulta ao Doutor e a gente tem muita coisa para falar hoje. Nosso bate-papo hoje vai render. Vamos lá, como vocês já sabem, gente, eu gosto sempre de trazer dados para mostrar para você que nos assiste a importância da gente debater alguns assuntos, os assuntos que a gente escolhe aqui com muito carinho para você. E para a gente ter uma ideia, vou pedir para colocar aqui na tela, segundo o Ministério da Previdência Social, só no ano passado, em 2023, mais de 2,5 milhões de brasileiros foram afastados por problemas de saúde, gente, relacionados à coluna vertebral. Com a hérnia de disco, como você pode ver, lombar sendo a principal causa, seguida pela lombalgia, que é aquela dor na lombar. E outras hérnias de disco na cervical e coluna torácica aparecem em quinto lugar desse ranking. Portanto, gente, dito isso, para que a gente consiga então ter um patamar do quanto essas doenças afetam nós brasileiros, doutor, eu gostaria que você comentasse para a gente esses dados, é claro. Afinal de contas, eles mostram aí uma tendência preocupante na nossa sociedade? Com certeza, né, Dani? Essa crescente das doenças de coluna, ela vem sendo uma tendência aí nos últimos anos e a gente sabe que muito disso por conta do ritmo de vida que as pessoas têm tomado, muitas vezes ali não conseguindo praticar uma atividade física regular, não conseguindo manter o peso, mantendo postura ali que muitas vezes não é adequada e tudo isso ali vai se sobrepondo e no final das contas acaba levando a lesões de coluna. Como o próprio Ministério da Previdência já trouxe esse dado para a gente, é extremamente alarmante e preocupante. Mais de 2,5 milhões de pessoas que não conseguiram comparecer ao trabalho por conta de problemas na coluna. Então, é muita gente. É um problema que não é só econômico, ele é um problema social bastante grave, né? Porque aquela pessoa ela tem um sofrimento, além do trabalho, um sofrimento em casa também. Às vezes está com dor, tem uma dificuldade de conseguir atendimento, não sabe como lidar com aquelas dores e acaba sendo um problemão na vida daquela família como um todo. Como você bem citou aí, existem diversas doenças possíveis e que podem acometer a nossa coluna. A hérnia de disco está no ranking de afastamento como a primeira delas, mas em termos gerais, a número 1 é a lombalgia, que é aquela dor na lombar. Perfeito, é aquela dor que a gente sente na lombar. A lombalgia, ela não necessariamente vem só da coluna, existem outras condições que geram dor na lombar,
como a doença renal, como doenças musculares, etc. Mas a mais comum é sim a dor que advém de problemas da nossa coluna lombar. E aí, eu diria que na sequência da lombalgia é que vão aparecer os outros problemas, como as hérnias de disco, como as artroses. E aí eu já queria explicar aqui o que é artrose, que é uma dúvida muito comum aí dos espectadores. A artrose é o desgaste das articulações, que acaba sendo um problema que é natural com o nosso processo de envelhecimento. E todas as pessoas vão ter isso em algum ponto de suas vidas. Porém, algumas pessoas desenvolvem isso muito mais rápido, por conta de hábitos de vida inadequados. E aí a gente vai sempre remeter àquilo que eu falei no começo. Se a pessoa não mantém uma postura adequada, não pratica atividade física, se ela não consegue manter o peso, enfim, tudo isso vai levando ao desgaste dessas articulações e pode gerar aí tantos problemas como a gente já está vendo. Doutor, eu queria que o senhor trouxesse agora para a gente, desculpa, você, doutor, que a gente tem mania, né, de falar senhor, mas vamos tratar por você. Doutor, fala para a gente um pouquinho sobre os sintomas, as formas de identificar quais exames, porque muitas vezes a gente sente uma dor, acha que é tensão, estou passando por um momento mais estressante da minha vida e não dá muita bola. E, na verdade, às vezes é um desgaste de disco, uma predisposição, enfim, a uma doença um pouco mais séria que precisa ser observada. Então, eu queria que você ajudasse a gente, a quem nos assiste, inclusive, a identificar e aonde, de que forma chegar a um diagnóstico. Perfeito. Dani, eu queria até dar uma dica aí para quem está nos assistindo. Existe uma forma prática de a gente tentar ali descobrir aonde está o nosso problema e se é um problema grave ou não. A primeira coisa que a gente precisa identificar é se a dor ela é na região central da coluna, seja cervical ou lombar, ou se era uma dor que irradia para os membros, para os braços ou para as pernas. Via de regra, essas dores mais centrais são menos graves e menos preocupantes, e as dores que irradiam para os membros, braços e pernas, elas são mais graves. Então, essa é o nosso primeiro... Já temos um ponto de partida, gente. É o nosso primeiro ponto-chave aí para definir se é algo mais grave ou não. A segunda coisa é o tempo de duração dos sintomas. Sintomas que passam de 3 semanas de dor e de incômodo, eles são sintomas que a gente já considera crônicos. Esse sintoma a gente tem que ter atenção. Esse a gente precisa buscar um médico, porque ele já remete que não é algo agudo e que o nosso corpo não foi capaz de acabar com aquela situação. Então, 2 pontos principais, a irradiação para os membros e o tempo de duração acima de 3 semanas. Agora, é claro, como você bem mesmo comentou, a tensão muscular, as tensões do dia a dia, a ansiedade, a insônia, existem diversas condições que fazem a gente ter mais dores na coluna. E pode ser sim uma dor muscular? Pode ser uma dor posicional? Pode também. Agora, dificilmente uma dor muscular ou posicional vai durar mais do que 3 semanas ou vai irradiar para os membros. Então, o nosso ponto de partida lá, ele é chave, ele é importantíssimo para identificar uma doença mais grave. E quando a gente identifica uma doença mais grave, acho que o grande medo é, nossa, meu caso é cirúrgico, o que vai acontecer comigo? E aí a gente vai buscando formas alternativas e a importância é muito grande em termos de informação, doutor. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a medicina regenerativa e de que forma ela consegue ajudar em diversos tipos de tratamento com relação a problemas de coluna. Maravilha. Essas doenças como um todo, existe um dado estatístico onde mais de 95% dos casos, por exemplo, de hérnia de disco, são tratados da forma conservadora. Você não vai precisar de cirurgia ou de nenhum tipo de procedimento. Você vai precisar de um tratamento medicamentoso, mudança de hábitos de vida, etc. São várias coisas envolvidas neste tratamento. Somente menos de 5% dos casos é que vão precisar de algum tipo de cirurgia, que são os casos mais graves. Agora, a medicina regenerativa, ela veio como uma forma de mudar aí o paradigma dos tratamentos das doenças de coluna, porque isso era um grande estigma, né? Todo mundo tinha muito medo de pensar, nossa, vou precisar de uma cirurgia enorme ali, com vários pinos, parafusos, vai ser um grande risco, eu vou ficar super imobilizado, um grande tempo sem trabalhar, etc. E a medicina regenerativa, ela é justamente as formas que a gente tem de tratar as doenças de coluna de uma maneira sem invadir o corpo daquele paciente.
Isso vai desde suplementos que são importantes para aquelas cartilagens e discos, até as células-tronco, as tão promissoras células-tronco, onde a gente hoje consegue fazer a infusão de células-tronco dentro das cartilagens e dos discos e obter uma grande melhora, e obter uma regeneração articular. Coisa que 10 anos atrás a gente nem pensava muito e tinha pouquíssimos estudos sobre isso, hoje já é uma realidade. Que bacana, muito interessante. Doutora, a gente tem uma pergunta de um telespectador nosso. O diretor, coloca, por favor, a pergunta na tela. Gabriel Oliveira, muito obrigada novamente pela sua participação, participando aqui pelo segundo dia seguido. Isso aí, ligadinho aqui com a gente no Consulta ao Doutor. Gabriel Oliveira, do Rio de Janeiro, excelente tarde para você, Gabriel. Dani Paris e doutor Matheus, a obesidade também pode ser um fator que prejudica a coluna. Em geral, as pessoas com sobrepeso correm um risco muito maior de sofrer de dores nas costas e na coluna. Gabriel, não tenha dúvidas, tá? O sobrepeso e a obesidade são alguns dos fatores de risco mais importantes para dores na coluna. E isso tem um motivo. Aquele peso, ele promove uma sobrecarga sobre o disco e sobre as articulações, e essa sobrecarga ao longo de anos e anos promove um desgaste. E esse desgaste leva, então, à dor. Então, sim, sobrepeso e obesidade, a gente tem que tratar de todas as formas ali e buscar manter o peso adequado. O IMC que a gente considera normal seria de até 25, para que a gente tenha menos risco do aparecimento dessas dores. Já que a gente está falando sobre fator de risco, eu queria te perguntar, doutor, o senhor usa bastante o termo desgaste. E aí eu queria entender, uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, é fato que essa pessoa vai ter problemas na coluna ou não necessariamente? Com certeza. Com certeza. Absoluta, né? Okay. Os idosos e aí todas as pessoas acima de 60 anos, se nós fizermos exames de imagem, todas elas terão algum grau de desgaste nas suas articulações. Desde que o humano assumiu a postura bípede, a gente passou a ter uma sobrecarga nessas articulações, seja da coluna, seja de joelhos, tornozelos, quadril. Então, obviamente, com o uso ao longo dos anos, a tendência é que haja um desgaste. Mas esse desgaste ele pode ser fisiológico e a pessoa conviver bem com isso e sem dores, ou pode ser um desgaste patológico, onde aquilo gera bastante dor e limitação de mobilidade. Aí é onde mora o problema e aí é onde a gente precisa tratar. Tá certo. A medicina regenerativa, doutor, ela vem antes para evitar, de repente, uma cirurgia ou ela pode vir depois, no pós-operatório, para melhorar a condição daquele paciente? Ou das duas formas? A gente pode utilizar das duas formas. Os estudos com medicina regenerativa, eles são feitos nessas duas categorias e na forma como prevenção já tem estudos bem delimitados e que comprovam sim a eficácia da regeneração de discos e articulações, bem como naquelas pessoas que já têm o problema e que porventura precisarem ser submetidas a algum procedimento, essa medicina regenerativa, por exemplo, com células-tronco, também vai trazer resultados bem promissores. Então, das duas formas a gente pode utilizar. Quando a gente fala sobre benefícios e riscos, prós e contras, quais benefícios a medicina regenerativa chega para ofertar para o paciente e quais são os riscos que quem for se colocar à disposição dela precisa levar em consideração? Perfeito. Considerando que para a utilização de células-tronco a gente faz a retirada dessas células-tronco ali dos ossos do próprio paciente, né? A gente utiliza a medula óssea daquele paciente para fazer a infusão dentro das cartilagens. Então, se a pessoa tiver algum problema hematológico, alguma doença do tipo púrpura, do tipo leucemia, linfomas, doenças sanguíneas, alguns tipos de cânceres, a gente não pode utilizar a medicina regenerativa sob o risco de a gente espalhar esse tipo de lesão e levar para outras partes do corpo, o que seria impensável. Mas, se a pessoa não tem nenhum tipo de problema desse tipo, a gente pode utilizar a medicina regenerativa sim e ela vai ter resultados. Agora, a gente precisa estudar bem o caso, porque existem casos onde a situação neurológica ela já é grave e a pessoa, por exemplo, perdeu o movimento de uma perna, perdeu a sensibilidade de um braço por conta de uma hérnia de disco e, às vezes, aquele caso ele é realmente cirúrgico. Já não é mais um caso tratável por medicina regenerativa. E não adianta a gente ofertar para o paciente aquela opção
sendo que já é um caso que naquele momento já precisaria sim de um tratamento cirúrgico. Quando a gente fala sobre terapias inovadoras, terapias alternativas, muitas pessoas se perguntam com relação às evidências científicas, às comprovações de eficácia. E aí eu gostaria que você pontuasse para a gente sobre essa questão. Hoje, a comunidade médica em geral, a gente só utiliza medicamentos, suplementos e terapias que têm comprovação científica. Dificilmente você vai ver a nossa classe utilizando coisas que não são comprovadas, até porque isso não é ético, né? Então, quando a gente fala em suplementação, e aí, por exemplo, a gente pode falar de colágeno tipo 2 para as articulações, já existem estudos bem delimitados comprovando sua eficácia para grandes articulações, para as articulações da coluna, e naquela dose de 40 miligramas, então isso é importante, com certeza. Em termos de medicina regenerativa em geral, nessa terapia com células-tronco e com o próprio PRP, que é o plasma rico em plaquetas, também já existem esses estudos comprobatórios mostrando que faz bem sim e que aquela qualidade da cartilagem realmente melhora após a aplicação. Então, a gente nunca vai ficar utilizando terapias experimentais no paciente, a gente sempre quer utilizar o que já tem comprovação e o que realmente funciona. Temos mais uma pergunta, então, de mais um telespectador. Diretor, pode colocar a pergunta na tela. Rian Silva, aqui de São Paulo, capital. Boa tarde, Dani. Boa tarde, doutor Matheus. Boa tarde para você, Rian. Para ter uma boa noite de sono e não acordar com dores na coluna, o senhor indica colocar o travesseiro entre as pernas, na altura do joelho? Amo assistir esse programa. Muito obrigada, viu, pelo seu relato, pela sua contribuição. Todos os dias com informações importantíssimas. Um grande beijo para você, Rian. Doutor, essa questão do qual é o travesseiro ideal, se é aquele que tem o formato, né, que acopla a posição da cabeça, essa questão do travesseiro, colocar ele no meio das pernas, se serve ou não serve, nos ajude. Perfeito. Rian, excelente pergunta, aliás, é uma das perguntas que eu mais recebo em consultório e aí nas redes sociais. E a posição ideal para a gente dormir é a posição lateral, então de lado. O travesseiro para a cabeça, o ideal é aquele que tem a ondulação, com aquela espuma viscoelástica, tá? Onde o seu pescoço ele vai se adequar ali ao formato dessa espuma viscoelástica. Esse travesseiro, na região dos joelhos, ele é importantíssimo para que você não mantenha uma pressão joelho sobre joelho, porque isso pode gerar muita dor e, além disso, pode causar um desvio de quadril. Então, a posição lateral, com um travesseiro viscoelástico aqui na cabeça e um outro travesseiro menorzinho entre os joelhos, é a posição perfeita para que você acorde aí sem dor e tenha uma noite de sono tranquila. Maravilha, espero que o doutor tenha respondido a sua pergunta. Rian, muito obrigada pela sua contribuição. Você que me assiste, se você quiser mandar também a sua pergunta para o doutor, 0 operadora 11 3337 5886. Não perca essa oportunidade, estamos aí quase nos encaminhando para o final dessa entrevista, para os minutos finais, portanto, corre e manda a sua pergunta aqui para a gente que ainda dá tempo. Doutor, com relação às perspectivas futuras para essas terapias, quais são as perspectivas futuras dessas terapias no tratamento de problemas como esse, nos tratamentos de coluna, na evolução da medicina? O crescimento aí das terapias alternativas e minimamente invasivas para o tratamento de coluna foi absurdo nos últimos anos, né? De 2018 para cá, nós tivemos diversas mudanças e a maioria dos procedimentos já não é mais com cirurgia aberta, né? Já é utilizado com mínimas incisões, cirurgias realizadas através de vídeo, laparoscopia e utilizando também a medicina regenerativa, a terapia com células-tronco e com PRP. A nossa perspectiva futura é que a gente continue avançando para cada vez mais utilizar isso e utilizar de uma forma preventiva, para que as pessoas evitem o aparecimento dessas doenças. Fazendo isso, e juntamente com as mudanças dos hábitos de vida, a gente vai ter muito menos pessoas com alguma doença de coluna grave. E aí a gente vai ter uma mudança exponencial com relação a essas dores e com relação à qualidade de vida das pessoas. Gostaria de aproveitar a sua presença aqui, a sua participação como neurocirurgião e abrir aqui para outras doenças, ok? A gente estava aqui focado, falando sobre problemas na coluna e tudo mais, mas eu gostaria de entender até onde
esse tratamento, a medicina regenerativa atua, né? Em quais doenças ela se mostra bastante promissora? Eu queria te dar a oportunidade de você expandir um pouco e explicar um pouco mais para a gente, porque não é só sobre coluna. Exatamente. Excelente pergunta. E aí, para a gente expandir o leque, já tem diversos estudos aí sobre o próprio AVC e sobre a trombose cerebral, sobre como a terapia de células-tronco poderia ajudar na regeneração celular dessas áreas. A gente tem diversos estudos com relação a traumas medulares, né? Aquelas pessoas que tiveram um acidente, ficaram paraplégicas ou tetraplégicas, como a terapia com célula-tronco conseguiria regenerar essas células da medula, e isso já tem estudos mostrando um grande avanço, então é algo que para o futuro deverá ser uma realidade também. E para as articulações do nosso corpo todo. E aí falando de ombros, quadris, joelho, tornozelo, tudo isso que costuma ter um desgaste, a medicina regenerativa ela também funciona. Então, serve para muita coisa, o nosso leque é super extenso. Obviamente, tem coisas que já são realidade, como o tratamento das articulações, e coisas que ainda precisarão avançar, como as doenças cerebrais e as doenças da medula óssea. E qual que é o tempo de resposta, por exemplo, no tratamento das articulações? Qual que é o tempo de resposta de um paciente que é submetido à medicina regenerativa? O tempo de resposta, Dani, ele vai variar de acordo com diversos fatores. Principalmente com a gravidade da doença, então o grau de desgaste ele vai definir para a gente se aquela duração vai ser maior ou menor. Se a pessoa segue os hábitos de vida no pós-operatório, ou seja, se ela realmente conseguiu reduzir o peso, se ela está mantendo uma postura adequada, se ela conseguiu fazer atividade física de alongamento e fortalecimento, isso tudo vai fazer com que aquela nossa aplicação ela dure muito mais. Isso poderá chegar a 1 ano, 2 anos ou até mais. Tá? Agora, as pessoas que não seguem as recomendações, a durabilidade ela é bem menor. Mas aqui eu também gostaria de dizer que, caso a durabilidade seja menor, a gente poderá repetir aquele procedimento para a pessoa ter aquele benefício novamente, sem nenhum tipo de problema. Então, é uma opção. Eu estava lendo nas minhas pesquisas, doutor, sobre a importância e o avanço da medicina regenerativa no tratamento do Alzheimer. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre essa questão. Perfeito. O Alzheimer, que é uma doença degenerativa cerebral, na qual a pessoa ela vai perdendo ali a cognição e aí vai perdendo tarefas simples, como se comunicar, como lembrar o nome das pessoas, como lembrar de tarefas simples do dia a dia. A medicina regenerativa, ela também consegue atuar nisso daí. Já tem diversos estudos rodando sobre isso, ainda nenhum conclusivo sobre a utilização de células-tronco, mas diversos medicamentos já têm conseguido retardar o avanço do Alzheimer em muitos e muitos anos. Então, ainda é promissor. Não temos nada ainda concreto atual, mas com certeza pelos próximos anos a gente vai ter. E olha só, gente, se você está gostando desse bate-papo, aproveito para passar para você as redes sociais aqui do nosso doutor Matheus Tomás, neurocirurgião. A rede social dele é @dr.mateustomazneuro, tá aparecendo aí para você na sua tela. E temos também o WhatsApp dele para você mandar uma mensagem, entrar em contato com ele, mandar a sua pergunta diretamente para ele. Operadora 11 96415 96415 8809. E, doutor, vamos dar uma olhada, então, no resultado da nossa enquete que a gente lançou no Instagram. Diretor, coloca pra gente enquete na tela. Para tratar problemas na coluna, olha só, ó, já bati o olho no 0. Medicina regenerativa está em teste. Muito bacana esse resultado, porque a gente já parte do princípio de que todo mundo entende que a medicina regenerativa chegou para ficar e está cada vez mais avançada. Então vamos lá. Casos sérios apenas com cirurgia, 18%. Acupuntura só alivia dores, 9%. E a mais votada, 73%, métodos alternativos são promissores. Eu vou aproveitar aqui para dar um recadinho para vocês e, enquanto isso, eu deixo vocês com a resposta do doutor. Perfeito. Comentando a nossa enquete, eu diria que nós temos aí como principal votado a questão desse último ponto aí,
onde a medicina regenerativa ela realmente vai funcionar, não está em teste, ela funciona para diversos casos e é algo que veio para ficar de fato. Os casos sérios aí, que o pessoal também relatou que somente com cirurgia, na verdade não é bem isso. A gente tem que diagnosticar o paciente, ter dados de exames de imagem para determinar se é um caso de cirurgia ou não. Não necessariamente uma grande dor é indicativo de cirurgia. Então, parabéns aos espectadores, eu acho que vocês estão alinhados aí com as novidades e com o nosso dia a dia. E queria deixar um grande abraço a todos e dizer que foi um prazer participar aqui do programa e sempre estarei à disposição. Gostou desse bate-papo? A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente muda de assunto para falar sobre acupuntura. Portanto, não perca. Até já! Estamos de volta, seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Se você chegou agora, a gente vai começar um bate-papo bastante enriquecedor, bastante informativo sobre acupuntura. Você sabe para que serve a acupuntura? Na sua opinião, a acupuntura serve apenas para tratamento de dores? Saiba que ela vai muito mais além. A gente vai bater um papo agora com ele, com o doutor Henrique Cid, acupunturiatra. Não podia errar a pronúncia dessa palavra. Boa tarde. Ele também é professor, gente, do Centro de Acupuntura Médica. Excelente tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Dani. Boa tarde. O prazer é todo meu de poder participar desse programa e, sobretudo, poder levar informação para as pessoas sobre acupuntura, que é uma especialidade que eu acredito que ainda as pessoas não têm a dimensão real do que pode ser tratado com a acupuntura. Então, vai ser muito importante a gente levar tudo isso para o pessoal. A gente vai quebrar aí todos os mitos e trazer muitas verdades. Aproveito, gente, para te convidar a participar aqui do nosso programa. Estamos ao vivo através da Hit TV, é claro, e também do nosso site, hittv.com.br. Estamos aguardando a sua contribuição, a sua pergunta. O doutor Cid está aqui à disposição para respondê-la no 0 Operadora 11 3337 5886. Deixe também o nosso Instagram, @consulta ao doutor. Você também pode interagir com a gente por lá. Vai ser muito bem recebido pela nossa produção. Doutor, vamos começar pelo início, obviamente. Claro. O que é a acupuntura? Vamos lá. Bom, Dani, assim, a acupuntura, historicamente, ela apareceu na China. Na verdade, a gente tem textos antigos que circulam pela Ásia inteira, mas a China foi a primeira realmente a transcrever tudo isso. E quando ela veio para o Ocidente, a acupuntura, o pessoal não compreendia muito bem, fazia traduções literais daqueles textos antigos, sabiam que faziam algum tipo de efeito com aquelas agulhas, tratavam coisas e até faziam anestesias em cirurgias com essas agulhas, mas não compreendiam muito bem. E quando trouxeram para o Ocidente, tentaram identificar anatomicamente o que eram esses pontos de acupuntura e não achavam nada nas dissecções do ser humano, tudo. E muitos anos depois, quando apareceu a microscopia eletrônica, eles descobriram que aqueles pontos de acupuntura, na verdade, eram terminações nervosas livres, que a gente em medicina e neurologia, a gente chama de terminações do tipo A, delta ou C, são chamados de nociceptores. Falando em português claro para a turma, nociceptor é traduzindo. Traduzindo, quando você encosta alguma coisa e sente uma dor, quem te dá esse alerta é um nociceptor. Okay. Então, quando eles identificaram esses pontos de acupuntura, eles perceberam que eram nociceptores e esses receptores, quando eles são submetidos a um agulhamento, isso funciona como um estímulo de uma fibra nervosa que vem pela coluna, sobe até corno posterior de medula e, no português claro, chega no cérebro e gera liberação de todos os tipos de neurotransmissores que têm efeitos anti-inflamatórios, regulatórios. Então, serotonina, endorfinas do tipo dinorfina, encefalina, e tudo isso acaba gerando ou na parte de sistema músculo-esquelético e, portanto, dor, analgesia, redução de inflamação nas várias partes do organismo, e na parte interna acaba regulando, em especial, a parte imunológica, toda a parte do sistema digestório, reprodutor masculino e feminino, cardiológico, ou seja, você pode regular esses órgãos internos através da acupuntura e com um efeito que é
eu acho que especialmente importante nos dias de hoje, que a nossa medicina ocidental não sabe atuar, que é na parte emocional do ser humano. Então, a acupuntura, ela gera uma série de neurotransmissores que regulam irritabilidade, ansiedade, medo, tristeza, e com isso você atua num grupo de doenças que hoje é extremamente importante, como as depressões, as síndromes de pânico, os transtornos de ansiedade, ou as simples irritabilidades e ansiedades das pessoas que estão trabalhando nesse ritmo cada vez mais acelerado que o ser humano é submetido hoje, né? No seu consultório, doutor, o senhor tem identificado uma mudança no perfil do seu paciente, naquilo que ele busca nas sessões? E que mudança tem sido essa? Imagino que lá atrás muita gente ia buscando tratamento para dores crônicas, Sim. Uma alternativa para situações que eles não conseguiam resolver com analgésicos, inclusive, né, remédios mais fortes, e que hoje, então, muitas pessoas estão buscando para tratamentos emocionais? Sim. Na verdade, o início dessa mudança, Dani, ela ocorreu por conta dos próprios médicos. Quando eu comecei a ensinar acupuntura 15 anos atrás, e veja, eu só trabalho com médicos, a minha formação foi na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, eu já dei aula em 5, 6 instituições de acupuntura para médicos pelo Brasil, dou ainda aula hoje. No início, os outros médicos não conheciam cientificamente a acupuntura. Então, a indicação era de boca a boca pelo paciente. No momento onde o Conselho Federal de Medicina oficializa 8 residências médicas aqui no Brasil, em universidades de grande porte, aqui em São Paulo, como USP, Unifesp e em vários estados, e o médico passou a ser considerado um especialista pelo Conselho Federal de Medicina, dentro das universidades, o que aconteceu? O pessoal da neuro passou a mandar para a acupuntura os seus pacientes para tratar as enxaquecas, as doenças de Parkinson, os tremores. O pessoal da gineco para as cólicas menstruais, para as mastalgias, para as induções de trabalho de parto, para a melhoria de óvulos. O pessoal da reumato para tratar as doenças autoimunes. Enfim, os especialistas passaram a trabalhar em parceria com os acupunturistas médicos. E hoje, mais da metade dos meus encaminhamentos são feitos por outros médicos especialistas que sabem que vão ter um resultado muito melhor se tiver uma parceria com a acupuntura para o seu paciente, que é o objetivo final, né, Dani? A gente quer trazer a saúde para as pessoas. Então, hoje, as indicações são muito mais médicas do que simplesmente a indicação de um outro paciente que faz acupuntura, né? E eu acho que tem uma outra coisa importante a dizer, que é o seguinte: a atuação da acupuntura, ela está extremamente relacionada com que fase da patologia a gente está tratando. Então, a gente acabou de falar agora há pouquinho com o colega sobre a parte de coluna. É extremamente importante entender o seguinte: se eu tenho uma fase da dor da região lombar ou da coluna, onde os exames evidenciam pouca coisa, a acupuntura é curativa, ela não é só analgésica. Se eu tenho processo inflamatório, a acupuntura é curativa, ela não é analgésica. Se eu tenho um processo degenerativo, aí sim a gente só faz analgesia, porque você não faz a forma voltar para trás, né? Então, aquela sua dor no ombro que você fez uma ressonância e deu tendinite, bursite, capsulite adesiva, você vai curar ela com a acupuntura. Agora, se você tem uma artrose, a articulação já tem uma alteração anatômica, aí você só faz analgesia, né? Então, eu acho que a grande importância é a gente entender até onde a acupuntura pode ir. O próprio acupunturista tem que ter essa noção clara e saber dividir com os seus colegas os diagnósticos, os tratamentos, porque tudo isso reverte para um bem-estar para o paciente. Deixar claro, eu chego até aqui, dali para frente é com outra especialidade. E, doutor, com relação, o senhor estava comentando com relação à fertilidade, como é que funciona a acupuntura para esses casos? Então, na verdade, eu costumo dizer, eu sempre falo que assim, a mulher se beneficia especialmente mais da acupuntura do que o homem. Por que isso? A mulher, aos olhos da acupuntura, é uma deficiente de sangue, porque perde sangue todos os meses no processo menstrual. E essa deficiência de sangue, ela gera sintomas que a nossa medicina ocidental não entende muito bem, mas quando a mulher chega e diz assim: eu tenho unha fraca, eu tenho pele seca, eu tenho cabelo que cai, eu tenho tendência de pressão baixa. O chinês já conhecia isso, é o sangue fraco pela sua perda mensal. E isso vai gerar várias coisas, chegando até a infertilidade, muitas vezes. E isso a acupuntura consegue trabalhar muito bem. Então, hoje, as grandes clínicas de fertilidade, todas elas já têm o seu próprio acupunturista ou trabalham em parceria. Então, como é que eles fazem isso? Quando a mulher quer, ela está determinada a fazer um processo todo de relacionado à fertilidade, existe um
protocolo inicial de acupuntura, onde você vai melhorar a formação desses óvulos através da acupuntura, né? Principalmente porque hoje as mulheres estão buscando a gravidez numa idade um pouco mais avançada, onde você já não tem fisiologicamente uma boa produção. Então, a acupuntura vai ajudar nessa fase dessa forma. A partir do momento que foi feita, por exemplo, uma fertilização e a gravidez começou, a acupuntura vai tirar todos os sintomas adjacentes, né? As náuseas, as dores lombares, o mal-estar, enfim, tudo isso, e vai participar com vamos dizer assim, o fortalecimento da saúde daquele feto. E quando chega a hora do parto, normalmente o colega gineco-obstetra, ele em parceria conosco nos diz a hora, fala assim, agora eu quero que você faça uma indução. Então, muitas vezes a gente já começa a indução no consultório com a acupuntura e em 2, 3 dias vem o parto numa forma muito mais natural, numa forma muito mais sadia e com muito menos medicação, né? Então, essa é a forma como a gente atua nessa parte. Que interessante, né? Então, a acupuntura ela é bem-vinda em diversos estágios, tanto de uma tentante, né, de uma mulher que está aí tentando engravidar, e também em qualquer momento da vida. Doutor, fala pra gente um pouquinho sobre acupuntura médica e acupuntura convencional. Então, muito bom. O que acontece? A acupuntura, a medicina tradicional chinesa é uma só. Tá. O que acontece é que o nosso modelo de medicina ocidental, para validar uma técnica, ele depende de algo que a gente chama de medicina baseada em evidências. E a gente precisou, para validar a acupuntura, enquanto especialidade médica, das evidências científicas. A gente acabou encontrando um certo problema no início de tudo isso. Por quê? Porque o modelo da acupuntura, ele não é muito favorável para você fazer o modelo que a gente hoje usa para evidências científicas. Porque você vai fazer um trabalho sobre enxaqueca, você teria que usar os mesmos pontos em todo mundo, na mesma quantidade, da mesma forma. E, de acordo com a acupuntura, a enxaqueca de cada um é tratada com protocolos diferentes, de acordo com a análise de pulso, de acordo com a língua, é um protocolo personalizado de acordo com o diagnóstico que é feito. Então, a gente perde muito no modelo de evidências científicas, mas ainda assim, hoje, em pós-câncer, em pós-quimioterapia, em toda essa parte gestacional, em todas as patologias de dor, a gente tem no mundo inteiro muitos trabalhos científicos, Alemanha, França, Austrália, China, aqui no Brasil, a gente está fazendo muito trabalho científico e o grande resultado que a gente está tendo é vendo nos congressos de ginecologia, de reumato, a presença de acupunturistas fazendo palestras nesses congressos, hoje em dia, participando dessas especialidades. Por conta disso, o médico, ele passou a não poder fazer só uma acupuntura, onde ele, com o modelo tradicional, ele faz o diagnóstico. Ele tem que saber o que é o percurso neurológico do que ele está fazendo com uma agulha. E quando você chega para mim, por exemplo, e diz assim, eu tenho um sintoma, eu, como médico, tenho a condição de pedir um sofisticadíssimo exame, fazer um bom diagnóstico de qual que é a sua doença, qual que é a atuação da acupuntura e montar um protocolo ainda mais específico. Então, o paciente chega com uma diarreia, por exemplo, ele vai contar para o não médico, ele tem um limite de atuação ali. Eu, como médico, posso fazer um diagnóstico, ele tem uma retocolite ulcerativa e montar um protocolo específico para ele e saber até onde ele vai precisar passar com um colega da especialidade para fazer um tratamento específico para a gente trabalhar junto nesse caso. Então, a acupuntura médica, ela evita problemas, como uma vez eu tive um paciente que tinha dor de cabeça, ele já vinha se tratando com acupuntura, ele chegou ao meu consultório pensando que o que estava sendo feito de acupuntura para ele não era efetivo. Era por um não médico. O caso dele não seria resolvido com a acupuntura. E quando eu fui fazer o diagnóstico, eu suspeitei logo, depois da primeira sessão e da conversa com ele, eu pedi exames e descobri que ele tinha um tumor cerebral. Nossa. E é por isso que ele não estava melhorando. Mas se continuasse fazendo acupuntura e não tivesse um diagnóstico, aquilo ia piorar e poderia não ter tratamento um dia. Então, a importância do médico para validar o seu diagnóstico e o tratamento com a acupuntura. Então, é aí que se diferencia a acupuntura médica da não médica. Que interessante, muito bacana, doutor. Temos uma pergunta de um telespectador. Por favor, direção, coloque a pergunta na tela. Renata Rodrigues. Renata, seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço. Muito obrigada pela sua contribuição. De São Paulo, aqui capital. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Dani. A acupuntura pode ajudar com problemas hormonais, como a menopausa? Tenho 60 anos. E aí, doutor? Então, Renata, essa pergunta é muito interessante porque
a questão de 15 dias atrás, uma das minhas alunas, que é uma grande ginecologista, participou do congresso da Santa Casa justamente apresentando a atuação da acupuntura na menopausa, em todos os grandes sintomas da menopausa, porque a menopausa ela é um conjunto sindrômico que leva, a gente sempre fala dos calores da menopausa, mas tem muito mais do que isso acontecendo, né? E hoje a gente tem uma série de trabalhos científicos comprovando a atuação muito interessante da acupuntura e reduzindo muito a taxa de reposição necessária nesses casos. Então, ou a própria acupuntura consegue controlar todos esses sintomas, ou muitas vezes ela vai reduzir muito a necessidade de medicação e de reposição para que o paciente sinta conforto e não fique sofrendo com esses sintomas. Então, sim, a atuação é incrível da acupuntura nesses casos. E eu queria te perguntar, doutor, com relação ao prazo para resultados ou prazo para sentir melhora. A gente toma um remédio, a gente está acostumado, não é, minha gente, a tomar um remedinho e esperar ali seus 20 minutos para ter efeito, 20 minutos, meia hora. Qual que é o prazo para se chegar a uma melhora efetiva para que quem vier a fazer aí esse tratamento já saiba, tem resultado, mas é preciso esperar um tempo maior? Então, na verdade, tudo está relacionado com o seu diagnóstico. Eu falei agora há pouco, eu dei um exemplo de uma dor no ombro. Eu vou usar esse mesmo exemplo. O meu paciente tem uma dor no ombro e na ressonância dele não tem nada no diagnóstico de imagem. Esse paciente, com 2 sessões, ele vai ficar sem dor no ombro. O meu paciente tem uma inflamação no ombro, uma tendinite, uma bursite. Eu vou demorar 10 a 15 sessões e eu vou acabar normalmente desaparecendo com esse processo inflamatório e com essa dor. De novo, se você tem alteração degenerativa do tipo uma artrose, aí você só vai fazer analgesia e não vai ter a cura. O acupunturista vai ter que explicar isso para o paciente, mas vou dar um exemplo que é muito familiar para mim, que é do meu próprio pai. Meu pai foi diagnosticado com um problema sério no joelho, por causa de artrose, não poderia mais dirigir e ele, graças à acupuntura, dirigiu mais 10 anos no final da vida dele. Então, a gente consegue ajudar em todas as etapas, mas o tempo de cura é diferente. Agora, a sua pergunta tem uma parte que eu acho especialmente divertida, porque os nossos pacientes que são ocidentais, a gente não tem na nossa cultura a cura imediata da dor, a gente não conhece isso. Essa relação é um pouco diferente. Porque o mecanismo é diferente da acupuntura. Então, um dos cursos que eu dou é o curso de pronto atendimento. Pronto atendimento, para você ter uma ideia, Dani, eu tive a oportunidade de, durante muitos anos, ficar um dia inteiro no pronto atendimento de acupuntura da Escola Paulista e eu atendia 60 pacientes de manhã e 60 à tarde, 10 minutos com cada paciente, no máximo 2 agulhas, eu tinha que tirar no mínimo 80% da dor. Nossa. Então, quando o ocidental chega com uma dor aguda, por exemplo, no ombro, e a gente faz um ponto na perna e ele levanta o braço e diz assim: nossa, doutor, parece que você tirou com a mão isso. Ele te olha com uma interrogação de como assim a minha dor é no ombro e você fez um único ponto na perna e eu estou mexendo o meu braço. Então, é porque é um mecanismo de ação diferente e a gente tem alívio imediato de dor em grande parte dos casos. Existe algum caso, doutor, onde a acupuntura não resolve, não tem o que fazer? Eu sei que estava falando aqui sobre cura, não consegui chegar à cura, mas quando que uma pessoa não pode fazer acupuntura? Veja, Dani, a acupuntura ela não tem contraindicações, não há quem não possa fazer. E se você tem, por exemplo, uma artrose no ombro que eu não vou poder curar com a acupuntura, ainda assim, quando você for fazer acupuntura comigo, eu vou poder tratar o seu intestino, o seu estômago, a sua irritabilidade, a sua insônia, a sua ansiedade. Então, não há quem não possa ou não deva fazer acupuntura. A acupuntura vai trazer bem-estar em todos os casos. Se você pensar num paciente, por exemplo, hoje a gente tem que falar, né, de câncer, é uma coisa que a gente tem, é uma realidade. Às vezes o tratamento envolve uma quimioterapia que é extremamente agressiva e deve ser feita, né? Mas ainda assim a acupuntura consegue reduzir os efeitos lesivos da quimioterapia. Então não há contraindicação da acupuntura. O que é importante é que o paciente seja orientado do que você vai poder e não vai poder curar. Então muitas vezes um paciente chega com um tremor crônico, um síndrome de Parkinson mais avançado, e aquele tremor não vai ter melhora com a acupuntura porque ele já é mais avançado, você já tem um processo degenerativo de estruturas neurológicas e você não vai conseguir recuperar aquilo, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que, assim,
existe uma questão que é da medicina e não da acupuntura, é que nervo não regenera, entre aspas, né, falando. Então, por exemplo, tem determinadas coisas, uma pessoa teve um problema seríssimo no nervo óptico e perdeu a visão daquele olho. Não adianta fazer acupuntura que ele não vai recuperar aquilo. Né? Então, eu acho que a qualidade do médico de identificar o problema e saber falar para o paciente que grau de melhora ele vai ter e em quanto tempo para aquele tipo de diagnóstico. Até onde ele consegue chegar. Perfeito. Os cuidados paliativos, doutor, a acupuntura consegue ajudar? Muito. Nos cuidados paliativos, eu acho que a gente tem uma área de atuação extremamente importante, que é o alívio do paciente, porque a gente pensa numa pessoa que já está com sérios distúrbios degenerativos, seja por causa de idade, seja por causa de uma patologia que o consumiu muito, primeiro de tudo você tem uma alteração importantíssima do emocional desse paciente. Esse paciente é um paciente que entra em desânimo, entra em depressão, ele sabe da condição dele. Então, você trabalhar o emocional dele com a acupuntura é fundamental, isso traz um bem-estar muito grande para ele e todos os sintomas podem ser amenizados. Você não vai ter a cura de uma doença nesse caso, mas você vai ter o alívio de todos os sintomas desconfortáveis, trazendo uma melhor qualidade de vida. Né? A melhora da qualidade de vida. Temos mais uma pergunta. Por favor, direção, coloque a pergunta na tela. Muito obrigada. Reinaldo, de Tucuruvi, São Paulo. Muito obrigada, Reinaldo, pela sua contribuição aqui nessa tarde com a gente. Boa tarde, faço acupuntura uma vez por semana. Olha só, temos um paciente aqui com a gente. Será que dá resultado para quem tem hérnia de disco? Reinaldo, essa pergunta é interessantíssima. Por quê? Muitas vezes as dores que o paciente tem na coluna, embora ele tenha uma hérnia de disco, não são da hérnia de disco. Olha só. E eu já recebi centenas de pacientes que tinham diagnóstico de hérnia de disco, eles realmente tinham uma hérnia de disco, mas eles tinham uma dor cervical ou uma dor lombar, que era da parte, vamos dizer assim, a gente chama de partes moles, tendão, ligamento, músculo. Então, muita gente que tinha... Olha, eu vou contar a minha primeira paciente de acupuntura que eu atendi no consultório, há muitos anos atrás, ela ainda faz acupuntura semanal. Quando ela chegou por causa de 3 hérnias de disco cervicais e ela nunca mais teve uma dor cervical. Hoje ela faz acupuntura para todo o resto e ela nunca mais teve. Ah, você curou a hérnia de disco? Não, é um processo degenerativo a hérnia de disco. Mas no caso dela, a hérnia de disco não era a causadora dos sintomas cervicais dela. Muitas vezes é hérnia de disco e, de novo, a gente caminha para uma situação degenerativa que é um caso cirúrgico ou que pode ser tratado, como o colega acabou de falar, com medicina regenerativa, né? Então, a gente tem que explorar todas as opções e entender aquela dor, qual que é a origem dela. Mas é muito comum o pessoal que não tem o entendimento disso ver um paciente se curar de uma dor lombar e o acupunturista curou a minha hérnia de disco. Não, ele não curou, é que a sua dor lombar não era proveniente da hérnia de disco, embora você tivesse uma. Doutor, de que forma a acupuntura pode contribuir para melhorar o sistema imunológico de uma pessoa? Porque acho que tem muita gente que sofre, pega um resfriado um dia, aí no outro há uma amidalite, nunca está bem, nunca melhora de saúde. De que forma? Dani, essa pergunta que você fez, eu acho que ela é fundamental. Talvez seja a mais importante de tudo que a gente falou hoje, e vocês vão entender um pouquinho melhor. Na acupuntura, quando você fala em origem de doença, a gente chama isso de etiopatogenia. O chinês ele é bem prático, ele fala assim, ou você adoece pelo que você come, ou pelo que você respira, ou pela sua fadiga, ou pela sua genética, ou pelo seu emocional, acabou, não tem outra origem, né? E o nosso sistema imune, se a gente tivesse uma boa alimentação, se a gente tivesse um repouso adequado, se a gente tivesse um emocional equilibrado, ela jamais entraria em desequilíbrio. Eu acho que é muito difícil você encontrar uma pessoa, né? É muito difícil nos dias de hoje, Dani. Acho que essa é a grande questão. Então, houve uma época onde o ser humano não era submetido a essa sobrecarga que ele é submetido hoje na parte emocional, no trabalho dele. Ele tem metas muito mais difíceis de serem batidas do que 20, 30 anos atrás. A alimentação é muito inferior do que ela era 20, 30 anos atrás. Então, eu sempre brinco com os meus alunos quando eu dou aula de toda a parte de doenças autoimunes. Eu falo para eles assim, você pensa que a tireoide do seu bisavô era diferente da sua? Você acha que o pâncreas do seu bisavô era diferente do seu? Por que todo mundo hoje tem diabetes e hipotireoidismo? É uma soma do consumo emocional dos dias de hoje, da má alimentação dos dias de hoje, da falta de repouso dos dias de hoje. E a acupuntura, ela pode ser extremamente importante para ajudar isso.
quando meu paciente chega e ele come mal e isso está desequilibrando a imunidade, porque ele só vai formar uma boa imunidade, toda a parte de formação imunológica depende do que você come. Então eu tenho que orientar ele que ele está comendo mal e tratar o estômago e o baço dele para que ele possa formar uma boa imunidade. Quando ele não está descansando o suficiente, eu tenho que mostrar para ele que a dor lombar dele, a insônia, a ansiedade estão sendo gerados por fadiga e ele vai ter que arrumar uma hora de repouso maior. Quando é gerado pelo emocional, eu tenho que mostrar que a irritabilidade dele está consumindo toda a formação de uma boa imunidade dele. Então, a gente age na base de tudo isso, tratando tudo aquilo que gera a formação de uma boa imunidade. Tanto para menos como para mais, tanto na insuficiência de imunidade quanto na doença autoimune. Que interessante. Eu não sei você, mas eu já estou praticamente começando hoje o meu tratamento com a acupuntura. Achei muito interessante o nosso bate-papo. Se você gostou do que o doutor comentou aqui, desse bate-papo que a gente teve nessa tarde, não deixe de segui-lo nas redes sociais. Vou passar para vocês aqui o contato. Dr. Henrique Cid, acupunturiatra, @doutor.dr, abreviação, Henrique Acupuntura. Anota também o WhatsApp dele que está disponível para você acessar, entrar em contato, mandar sua mensagem, a sua pergunta, marcar sua consulta, como eu vou fazer também. É a 0 operadora 11 99649 6789. Doutor, queria agradecer demais esse bate-papo que nós tivemos. Temos ainda algum minutinho, alguns segundos? Produção. Não temos mais. Muito obrigada, então, doutor. E a gente combina uma outra vez um novo bate-papo para a gente trocar mais ideias sobre esse universo da acupuntura que é muito interessante. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, 16 horas. Muito obrigada e até amanhã.